Oi, pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá, este é um slide que eu vou compartilhar com vocês para a maior facilidade da nossa compreensão. A desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Este instituto serve para que possa se penhorar bens dos sócios por dívidas da pessoa jurídica. O que seria uma pessoa física e uma pessoa jurídica? A pessoa física sou eu, é você. São as pessoas que têm como a gente pegar, são as pessoas de corpo, alma, carne, osso. Agora, a pessoa jurídica é uma invenção criada por nós, pessoas físicas, para contemplar uma empresa. Por exemplo, a padaria, que você compra pão todos os dias, é uma pessoa jurídica. O supermercado, que você vai todos os dias, é uma pessoa jurídica. Todos os comércios é uma pessoa jurídica. Todas as empresas é uma pessoa jurídica. Ou seja, é uma criação de um CNPJ, Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas. Tudo que tem um CNPJ é uma pessoa jurídica. Perfeito? Vamos dar sequência. Vamos estudar a teoria maior da desconsideração. Para que haja a desconsideração da pessoa jurídica, é necessário que se obedeça a alguns requisitos e alguns critérios. Nesse sentido, nós temos a teoria maior e a teoria menor. Na teoria maior, que é a regra geral do nosso ordenamento jurídico, que está inclusive presente no artigo 50 do Código Civil, para que haja essa desconsideração com base na teoria maior, é necessário que haja dois requisitos fundamentais, que é a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. O que seria a confusão patrimonial? A confusão patrimonial é uma confusão entre os bens da pessoa particular, pessoa física, e a pessoa jurídica. Quando, por exemplo, eu vou ao supermercado, eu pego o cartão da minha empresa de advocacia, que eu tenho uma empresa de advocacia e tenho uma empresa de cursos que se chama Raízes e Riquezas, eu pego esse cartão do meu CNPJ e vou ao supermercado e compro R$1.000, por exemplo, no supermercado. Eu vou e compro, como por exemplo, um veículo automotor no nome da empresa. São bens que serão para mim, não são bens que serão da minha empresa. Aí começa-se a confusão patrimonial, porque não está separado. O contador da empresa, ele precisa ter um acesso real ao que a empresa gastou, ao que a empresa adquiriu, ao que a empresa ganhou, os seus lucros, despesas, para que ele possa fazer um possível abatimento, caso seja necessário. Nesse sentido, quando você começa a fazer confusão entre os seus bens pessoais e seus bens da empresa, quando isso vira um caso mais grave, pode ser que este sócio queira confundir o credor. Consegue me entender? Por exemplo, ele está devendo para uma instituição financeira. E aí ele começa a utilizar-se de bens próprios na empresa, ou utilizando os bens da empresa no particular, fazendo uma confusão até para o próprio contador separar isso daí. Por isso que se chama confusão patrimonial. Então, quando há esse tipo de confusão, você pode sim utilizar a teoria maior, porque é uma negligência do empresário. Ele sabe que ele não pode fazer isso. Todo empresário sabe que ele não pode fazer confusão patrimonial. E também quando há o desvio de finalidade. No desvio de finalidade, a empresa não está servindo ao que se presta. Por exemplo, o KNAI. A empresa ela tem um KNAI. O que é KNAI? É um número
que fica na descrição do que a empresa faz. Resumindo, tá? Por exemplo, os serviços advocatícios, ele tem um KNAI. Um salão de beleza, ele tem um outro KNAI. Um supermercado, ele tem um outro KNAI. Uma indústria, outro. E aí, quando você começa a misturar ou utilizar-se de uns KNAIs que não existe dentro da descrição para que sua empresa foi fundada, há aí então esse instituto aqui, que é o desvio de finalidade, também pode ser utilizado para desconsideração da personalidade jurídica. Que quer dizer o quê? Que está tendo coisa errada nessa empresa. Se está tendo coisa errada, pode-se utilizar a teoria maior da desconsideração. Na teoria menor, excepcionalmente, o nosso ordenamento jurídico permite que seja utilizado, porém precisa-se de lei específica. E quando que pode ser utilizado a teoria menor? A teoria menor pode ser utilizado para, por exemplo, uma dívida trabalhista, uma dívida consumerista, danos ambientais, mas precisa de disposição na lei. Nas dívidas consumeristas, nós temos já disposto no artigo 28, parágrafo 5º do Código do Consumidor. Nas dívidas trabalhistas, nós temos jurisprudências do TST, que aplica por analogia ao artigo 28, e nos danos ambientais, nós temos o artigo 4º da Lei 9605 de 98. E aí você pode sim desconsiderar a pessoa jurídica, porque o credor é um funcionário que precisa ter o seu dinheiro do seu trabalho ali. Ele trabalhou meses e não ganhou. Ele precisa ter o dinheiro dele. Ele precisa disso para sobreviver. Mesma coisa, dívida consumerista. A empresa, ela precisa receber o valor. Você foi lá, você comprou uma televisão, mas você não deu conta de pagar. Além disso, você comprou, por exemplo, você pegou empréstimo bancário, que também é uma dívida do consumidor. Você é um consumidor do banco. E também danos ambientais, quando você, por exemplo, faz queimada, você destrói a sua reserva legal, as suas reservas de APP ou qualquer outro problema ambiental, pode-se sim evocar a teoria menor para sanar esta dívida. Variações da desconsideração. Além disso, nós temos algumas variações na desconsideração da personalidade jurídica, que ela pode ser inversa ou às avessas. O que seria? Quando, por exemplo, a dívida é da pessoa física e não da pessoa jurídica. Eu, por exemplo, digamos que eu tenha feito uma dívida bancária de R$300 mil e não estou dando conta de pagar. O banco pode alcançar os bens da minha empresa. Tá vendo que ele é reverso? Não é a empresa que está com dívida, mas sim eu, uma pessoa física. Então, existe a desconsideração da personalidade jurídica de forma às avessas ou inversa. É assim que nós chamamos. É quando o sócio tem uma dívida e não a empresa. Neste caso, se faz o caminho inverso, se o sócio não tem bens suficientes para adimplir as obrigações, chega-se à empresa. Desde que presentes os requisitos da teoria maior, que é esses que nós vimos aqui. Esse aqui da teoria maior, desde que haja confusão patrimonial e desvio de finalidade. Então, para que haja essa desconsideração de forma variável, precisa de ter os requisitos da teoria maior, conforme dispõe o artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil. Além disso, o sócio, ele precisa ser ativo na empresa, ele precisa ser um administrador. Aí agora que eu vi que eu não estava compartilhando com vocês a tela nessa última fala minha, né? Vamos voltar lá. Então, é isso que eu falei, olha, volta aqui. Então,
para ter, né, a variação da desconsideração da personalidade jurídica, às avessas ou à inversa, você precisa ter estes requisitos aqui, ó, esse que eu tô grifando, tá? Que é a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Tendo, você pode sim utilizar-se deste instituto, tá? Com base no artigo 50 do parágrafo 3º do Código Civil. Além disso, nós temos a desconsideração indireta. Você vai atingir outra pessoa que mantém relação de confusão patrimonial entre a empresa devedora. Não é cabível com mera existência em grupo econômico, é preciso uma prova do abuso da personalidade jurídica. Isso já foi decidido pela ministra Nancy Andrighi, tá? Até deixei aqui, se algum advogado estiver aqui assistindo e precisar fundamentar, aqui está a fundamentação. Além disso, nós temos também a desconsideração expansiva, que ela não está nos nossos códigos, ela não está prescrita na lei, mas ela é usada de forma doutrinária e por costumes. Então já pode sim ser utilizada, ela é doutrinária e ela ocorre quando? Ela serve para atingir um terceiro que está escondido e colocou laranjas no quadro societário. Como se isso nem existisse, né, pessoal? Nossa, aqui no Brasil, não tem. Procedimento judicial. Incidente processual. É necessário que se faça a desconsideração da personalidade jurídica por meio de procedimento judicial. Sempre. Porque nós temos que fazer a peça processual chamada incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E ali você precisa trazer provas e elementos, assim como nós estudamos, ou da teoria maior ou da teoria menor, ou até a fusão das duas. Você irá embasar no artigo 133 a 137 do Código de Processo Civil. Essa instauração do incidente deve ser requerido ou pela parte interessada ou pelo Ministério Público. E o contraditório, ele deve se manifestar num prazo de 15 dias. O juiz decidirá sobre a consideração após a instrução, se necessária, ouvindo ou não ouvindo as partes. Conclusão: a desconsideração da personalidade jurídica, ela tem diversas funções. Entre elas, nós temos a proteção jurídica, claro, porque os credores precisam ter certeza de que eles vão receber os valores que eles emprestaram ou que eles venderam para determinadas empresas. Sendo assim, ela é uma proteção jurídica para equilibrar a autonomia empresarial e a proteção dos credores. Ela traz também a justiça social entre as relações jurídicas, trazendo esse balanço entre o inadimplemento em relações especialmente protegidas. Excepcionalidade deve ser aplicada de forma excepcional para preservar a segurança jurídica das relações empresariais. Porque nós sabemos, se nós temos um CNPJ e nós construímos essa ficção jurídica, que é a pessoa jurídica, então tem que ter essa proteção, esse manto protetor em cima dessa proteção, e ele é uma causa excepcional quando você quer fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, e é por isso que você tem que cumprir esses requisitos e estar adequado em uma dessas situações dos quais nós estudamos nessa aula. Só depois de cumprido é que você poderá pedir e fundamentar essa peça para o juiz. Procedimento adequado. O incidente processual garante o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos. Sendo assim, nós terminamos essa breve aula rapidinha aí para você, ou que faz faculdade, ou que está estudando, né, sobre a desconsideração
da personalidade jurídica para que você tenha um melhor respaldo. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade não à desconsideração da personalidade jurídica, mas a um termo muito utilizado no embasamento de quando você está advogando pelos sócios da empresa. Então, fique de olho na próxima aula também. Muito obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e também escrever no seu comentário qual a sugestão de próxima aula que você gostaria. Obrigada, até a próxima!